Você já se sentiu como se estivesse remando contra a maré da vida? Como se, por mais que tentasse, as coisas simplesmente não andassem? Como se o universo te pedisse silêncio, mas você só soubesse gritar? Essa sensação de lutar com o vento, de apertar com força algo que escapa pelos dedos, é mais comum do que imaginamos. E, talvez, mais desnecessária do que acreditamos. A vida, como um rio, tem seu próprio ritmo. E quando tentamos nadar contra a corrente, gastamos uma energia preciosa. A mesma energia que poderia nos levar adiante se aprendêssemos a fluir. É por isso que hoje, neste espaço de reflexão e serenidade, vamos conversar sobre algo profundo. Não forçar nada. Sim, você ouviu bem. Não é desistir. Não é ser passivo. É compreender que a sabedoria é em soltar, em aceitar, em confiar. Neste vídeo, trago para você 15 lições da filosofia estoica que mostram como viver com mais leveza, mais consciência, mais paz. Se você passou dos 50 anos, sabe que a vida já ensinou bastante. Mas o estoicismo pode te mostrar algo ainda mais valioso. Que a verdadeira força não está em controlar tudo, e sim em se controlar diante de tudo. Que a paz não é a ausência de problemas, mas presença de propósito. E que o tempo, é um mestre gentil com quem aprende a escutar. Por isso, antes de começarmos, um convite especial. Se este tema ressoar no seu coração, clique em inscrever-se como quem planta uma semente de sabedoria no jardim da sua alma. Deixe seu like se alguma palavra te trouxer alívio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma voz calma no mundo barulhento. E comente abaixo o que você está tentando forçar que talvez devesse simplesmente deixar ir. Respire fundo. Solte os ombros. Este é o seu momento. Vamos juntos. Porque quando você para de forçar, é exatamente aí que a vida começa a chegar. Há um momento na vida em que a força deixa de significar pressa, em que lutar já não é sinônimo de vencer. Esse momento, muitas vezes, chega quando os cabelos já ganharam tons de prata e o coração aprendeu que nem toda urgência vale a energia que consome. O estoicismo é uma filosofia antiga, nascida entre pedras e poeira da Grécia e de Roma, mas que atravessou séculos como um rio subterrâneo que reaparece quando mais precisamos. Ele não grita, não promete milagres, não pede aplausos. Ele sussurra: aceite o que não pode ser mudado, concentre-se no que está ao seu alcance e aprenda a distinguir um do outro. Não forçar a vida é, talvez, o ensinamento mais contracultural dos nossos tempos. Vivemos em um mundo de metas, de produtividade cronometrada, de batalhas internas travadas em silêncio. Aprendemos que quem não luta, perde. Que quem solta, fracassa. Mas e se, justamente, soltar for o gesto mais sábio de quem realmente compreendeu a vida? Pense nas árvores. Elas não puxam o vento para si. Elas dançam com ele. Pense no mar. Ele não exige que as ondas sigam ordens. Ele acolhe a maré. Pense em você. Quantas vezes insistiu onde deveria ter ido embora? Quantas vezes carregou dores que não eram suas, por medo de parecer fraco? A filosofia estoica não nos ensina a fugir do mundo. Pelo contrário, ela nos chama a estar plenamente nele, mas com outra postura. Como um navegador experiente, que conhece as águas e sabe que há tempestades que se atravessam com firmeza e outras que se evitam com sabedoria. Marcos Aurelius, um dos maiores imperadores romanos e também um dos principais pensadores estoicos, escreveu em seu diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa simples frase carrega um oceano de paz, porque nos lembra que lutar contra a realidade é se ferir duas vezes, pela dor dos fatos e pela resistência ao que é. E isso não é conformismo. Não forçar a vida não é se render à passividade. É, antes, uma forma profunda de sabedoria ativa. É escolher as batalhas certas. É entender que nem toda porta trancada merece ser arrombada. É perceber que a serenidade não é o prêmio dos fracos, mas o escudo dos lúcidos. Se você, hoje, sente que está cansado de remar contra tudo,
contra o tempo, contra os outros, contra si mesmo. Talvez esteja na hora de pousar os remos. Não para parar, mas para deixar o barco seguir, confiando no rumo silencioso das correntes que sabem mais do que a nossa ansiedade. Nas próximas lições, vamos mergulhar juntos em reflexões práticas, histórias e imagens que nos ajudarão a enxergar a beleza de não forçar, de viver com mais presença, mais aceitação, mais alma. Porque a vida não exige esforço constante. Ela pede escuta. E quando você para ouvir, ela finalmente fala. Lição 1. Aceite o incontrolável como o céu aceita as nuvens. Há coisas na vida que simplesmente vêm. Como a chuva. Como o outono. Como uma saudade que aperta o peito sem aviso. E há também coisas que vão, sem pedir licença. Um amigo que parte. Um filho que cresce e se afasta. Um corpo que já não tem a mesma disposição de antes. A maturidade nos ensina que lutar contra o inevitável é como discutir com o vento. Você se desgasta, mas não o convence. O estoicismo começa exatamente aí, no reconhecimento daquilo que está além do nosso alcance. Epicteto dizia com clareza: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase pode parecer óbvia. De fato, é. Mas quantas vezes você vive como se o contrário fosse verdade? Quantas vezes tentou mudar alguém que não queria mudar? Quantas noites sem dormir por problemas que não podiam ser resolvidos com preocupação? Aceitar o incontrolável não é indiferença. É inteligência emocional. É saber que não temos domínio sobre o céu, mas podemos escolher onde abrir o guarda-chuva. Pense no céu. Ele não tenta impedir que nuvens passem. Elas vêm, escurecem, às vezes derramam lágrimas sobre a terra, e depois partem. E o céu continua lá, imenso, silencioso, paciente. Você pode ser como ele. Quando você aceita que certas coisas vão acontecer independentemente da sua vontade, um espaço se abre dentro de você. Esse espaço chama-se liberdade. A liberdade de escolher sua resposta, mesmo quando o mundo não oferece escolhas. A liberdade de respirar fundo quando tudo grita. A liberdade de não se envolver em toda batalha, de não comentar toda crítica, de não tentar controlar o que não nasceu para ser domado. Muitas pessoas confundem aceitação com fraqueza, mas leva-se uma vida inteira para aprender a aceitar com dignidade. Não como quem desiste, mas como quem entende. Nesta primeira lição, o convite é simples e profundo. Observe o que hoje está te roubando energia. É algo que você pode mudar? Então haja. É algo que está além de você? Então solte. Como o céu que abraça as nuvens sem tentar retê-las, abrace os instantes que vêm e deixe ir o que precisa partir. Você vai perceber. A leveza mora exatamente aí. Lição 2. A calma é a força de quem já viu muito. Há um tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da presença de sabedoria. Aquele silêncio de quem já passou por muitas tempestades e aprendeu que gritar com o trovão não faz a chuva parar. Com o tempo, descobrimos que a verdadeira força não se mostra no impulso, mas no controle. Não está em quem reage primeiro, mas em quem responde com consciência. Não em quem fala mais alto, mas em quem escuta melhor. Sêneca, filósofo estoico que viveu entre o poder e o perigo do Império Romano, escreveu certa vez: nada é tão lamentável quanto um homem que vive em constante agitação. E ele sabia do que falava. Cercado de intrigas, pressões e ameaças, Sêneca encontrou refúgio na mente calma. Não porque o mundo ao seu redor fosse calmo, mas porque ele decidiu não ser mais um incendiário no meio do fogo. A calma, para o estoico, é uma escolha. É o escudo invisível de quem entende que nem tudo merece resposta. É a maturidade de perceber que algumas palavras ditas na hora errada machucam mais do que um silêncio bem aplicado. Pense em um velho carvalho no meio de um campo. O vento sopra forte. A tempestade se aproxima. As árvores mais jovens balançam em desespero. Mas o carvalho permanece firme, tranquilo, porque suas raízes são profundas. Porque já viu o inverno antes e sabe que ele passa. Você,
que chegou até aqui, tem raízes também, feitas de experiências, perdas, aprendizados, superações. E essa bagagem, quando bem compreendida, se transforma em solo fértil para a paz. Na próxima vez que algo te irritar, uma palavra atravessada, um atraso, uma crítica injusta, respire. Antes de reagir, pense: isso realmente importa? Isso merece a minha paz? Porque toda vez que você escolhe a calma, você está dizendo ao mundo: eu sou maior do que esse momento. E está dizendo a si mesmo: eu já vi demais para cair em provocações pequenas. Esta lição nos lembra que a calma não é a ausência de emoção. É a arte de sentir sem se perder. É a coragem de permanecer em paz quando tudo convida ao caos. E no final das contas, essa talvez seja a maior vitória: manter-se inteiro em um mundo que tenta nos dividir. Lição 3. Nem tudo que dói é injustiça. A dor também ensina. A dor tem má fama. Ela chega sem ser convidada, interrompe planos, muda rotas. E por isso, muitas vezes, nós a rejeitamos, a combatemos, a tratamos como inimiga. Mas e se a dor for uma mestra, silenciosa, exigente, mas profundamente comprometida com o nosso crescimento? Os estoicos não viam o sofrimento como punição, e sim como oportunidade. Para eles, o desconforto era uma porta. Ou você atravessa e aprende, ou recua e repete. Epicteto, que nasceu escravo e viveu as agruras do mundo romano, dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. E ele sabia do que falava. A vida o tratou com aspereza, mas ele devolveu com lucidez. Pense em um artesão. Ao esculpir a madeira, ele precisa cortar, desgastar, lixar. A beleza da obra só aparece depois do atrito. E conosco não é diferente. A dor não vem para nos destruir, mas para revelar o que ainda precisa ser lapidado. Quantas vezes você passou por algo difícil, algum tempo depois, percebeu que saiu mais forte, mais consciente, mais preparado? Nem toda perda é derrota. Nem todo fim é fracasso. Às vezes, é a vida tirando o excesso para que você caminhe mais leve. A maturidade nos dá uma vantagem. Já sentimos bastante para saber que quase tudo passa. O que hoje parece insuportável, amanhã será memória. E com sorte, será lição. Não forçar a vida também é isso. É permitir-se sentir a dor sem dramatizar, sem se afogar nela, mas também sem negá-la. É entender que, muitas vezes, ela está nos dizendo: algo aqui precisa mudar. Pense na dor como um sino. Ele não toca por acaso. Ele chama a atenção. Mas cabe a você decidir se vai escutá-lo com raiva ou com abertura. Nesta lição, o convite é simples, mas profundo. Da próxima vez que algo doer, não pergunte apenas por quê, mas também para quê. Talvez essa dor esteja te empurrando para um novo começo. Talvez ela esteja te limpando de ilusões antigas. Talvez, enfim, ela esteja te preparando para o que você pediu, mas ainda não estava pronto para receber. A dor também é linguagem, e quem aprende a escutá-la, transforma-se. Lição 4. O controle que liberta. Cuidar do que depende de você. Você já tentou controlar o tempo? Talvez tenha olhado para o céu e desejado que a chuva parasse para poder sair. Ou quem sabe, já implorou para que alguém ficasse, mesmo sabendo que aquela despedida era inevitável. Tentamos controlar o mundo, as pessoas, as circunstâncias, mas raramente colocamos energia na única coisa que realmente depende de nós, nós mesmos. Essa é uma das lições mais fundamentais do estoicismo. Marcos Aurelius, imperador e filósofo, escrevia quase como um lembrete para si próprio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Parece simples, mas é uma das tarefas mais difíceis da vida, porque exige maturidade, exige olhar para dentro, exige assumir responsabilidade por si mesmo, sem buscar culpados para cada frustração. Pense num jardineiro. Ele não controla a chuva, nem o sol, nem o vento, mas ele cuida do solo,
da poda, da rega. Ele faz o que pode e confia no tempo. A vida é esse jardim. E você, o jardineiro? Quando você foca no que realmente depende de você, seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, algo muda. A ansiedade diminui. A raiva perde força. A frustração dá lugar à ação consciente. Você não controla se o outro vai te amar, mas controla como você se ama. Você não controla se os outros vão reconhecer seu valor, mas controla como você se posiciona. Você não controla se a vida será fácil, mas controla como atravessa os dias difíceis. Essa consciência é liberdade. E liberdade verdadeira não é fazer tudo o que quer, mas escolher com sabedoria o que merece sua energia. Quantas vezes você perdeu paz tentando mudar algo que nunca esteve ao seu alcance? Quantas vezes deixou de cuidar de si para tentar controlar os outros? A vida fica mais leve quando paramos de guerrear contra o incontrolável e começamos a cultivar o que depende de nós. Nesta lição, a reflexão é direta. Hoje, onde está a sua energia? No que você pode mudar? Ou no que você insiste em controlar, mas só machuca? Recolha sua força. Reoriente seu foco. Você não é o vento, mas pode ajustar as velas. Lição 5. Soltar não é perder, é honrar o fluxo da vida. Soltar é uma das ações mais difíceis para o coração humano, porque aprendemos desde cedo que segurar é cuidar, é amar, é proteger. Mas raramente nos ensinam que soltar também pode ser um gesto de amor. Amor por si, amor pelo outro, amor pelo tempo que exige espaço. O estoicismo nos convida a enxergar a vida como um rio. Ela flui, mesmo quando resistimos, mesmo quando cavamos as margens tentando segurar a água com as mãos. Sêneca nos lembra: o destino guia quem o aceita, arrasta quem resiste. Essa frase, embora breve, carrega um ensinamento profundo. A vida já tem um fluxo. Quem aceita, caminha com menos atrito. Quem resiste, se fere na própria teimosia. Quantas vezes você segurou alguém que já tinha partido em espírito? Quantas vezes insistiu em manter o que já não cabia mais em você? Soltar não é desistir. É reconhecer que o ciclo mudou. É abrir espaço para o novo. É deixar de ocupar as mãos com o passado para que possam receber o presente. Pense numa árvore no outono. Ela solta as folhas. Não porque desistiu delas, mas porque entende que há um tempo para cada coisa. E sem aquele aparente perder, ela não floresceria na primavera. Nós também precisamos de outonos internos. Momentos em que deixamos ir pessoas, fases, certezas antigas. Para que a alma respire. Para que a vida renove o que precisa florescer. Você, que já viveu tantas histórias, sabe. Algumas despedidas doem, mas libertam. Algumas perdas não são tragédias, são passagens. E o tempo, quando respeitado, cura mais do que a insistência. Nesta lição, o convite é silencioso, mas firme. Observe o que você ainda carrega. É leve, ou já está pesando mais do que deveria. Às vezes, soltar é a única forma de voltar a caminhar. Porque a vida não para nos esperar desapegar. Ela segue. E quando decidimos seguir com ela, mesmo com o coração apertado, algo em nós também renasce. Soltar é confiar. Confiar que o que é seu, permanece. E o que parte, ensina. Lição 6. O tempo cura aquilo que a pressa destrói. Vivemos num mundo que idolatra a velocidade. Mensagens instantâneas, resultados rápidos, soluções urgentes. Mas há coisas que simplesmente não podem ser apressadas. O nascer do sol, a cicatrização de uma ferida, o amadurecimento de uma alma. O estoicismo nos convida a reencontrar o ritmo da vida real, o tempo que respeita os processos. A paciência, nesse contexto, não é passividade, é sabedoria. É entender que tudo o que é profundo se constrói devagar. Epicteto, ao falar sobre o tempo, dizia: nenhuma grande coisa é criada repentinamente. E ele estava certo. O que cresce rápido demais, geralmente não tem raízes fortes.
E aquilo que floresce no tempo certo, permanece. Você, que já viveu tantas estações, sabe, o amor verdadeiro não surge de um dia para o outro. A cura de uma perda não acontece em uma semana. A reconstrução de si mesmo após uma queda leva tempo. E tudo bem. Pense numa cerâmica feita à mão. Ela precisa ser moldada com cuidado, queimada em fogo lento, resfriada com atenção. A pressa quebraria tudo. E o mesmo vale para a sua vida interior. Quantas vezes você cobrou de si uma resposta imediata para algo que ainda está se formando em silêncio dentro de você? Quantas vezes achou que já deveria estar bem, quando ainda estava sangrando por dentro? Não há problema em estar no meio do caminho, em não ter todas as respostas, em ainda estar se entendendo. A vida não exige pressa, é a mente que insiste. Os estoicos nos lembram de olhar para o tempo como um aliado, não como um tirano, de respeitar os ciclos, de confiar no invisível que está sendo preparado, mesmo quando tudo parece parado. Nesta lição, respire com mais calma. Liberte-se da pressa que cobra, que compara, que grita. E escute a voz mais silenciosa, porém mais sábia, a da espera. Porque o tempo cura o que a ansiedade agrava. O tempo revela o que a impaciência esconde. O tempo, quando acolhido, transforma. Você não está atrasado. Você está em processo. E isso é mais do que suficiente. Lição 7. A tranquilidade não se compra, se cultiva por dentro. Em um mundo que vende distrações em todas as vitrines, encontrar tranquilidade virou um luxo. Mas a verdade é que paz não se compra. Não está numa viagem, nem num novo objeto, nem em likes nas redes. A paz, aquela verdadeira, nasce no silêncio que você aprende a construir por dentro. Os estoicos não buscavam a tranquilidade nos prazeres externos. Eles a cultivavam no domínio interno, na mente que não se deixa arrastar por todo pensamento, no coração que não se afoga a cada emoção, na alma que, mesmo em meio ao caos, sabe onde firmar os pés. Sêneca dizia: é feliz quem é contente com o presente, seja ele qual for. Isso não é resignação, é presença. É parar de correr atrás do inalcançável para começar a valorizar o que já existe. Pense numa xícara de chá quente. Você pode tomá-la de olhos fechados, em silêncio, saboreando o momento. Ou pode engolir apressado, distraído, sem sequer sentir o sabor. A mesma xícara, mas duas experiências completamente diferentes. A paz está no jeito, não na coisa. Quantas vezes você se prometeu: quando eu me aposentar, aí sim vou descansar. Quando resolver isso ou aquilo, aí sim vou ter paz. Mas a vida sempre trará algo novo. Outro problema, outra preocupação, outra conta a pagar. Se a tranquilidade depender das circunstâncias, ela sempre escapará. A verdadeira serenidade não vem do lado de fora. Ela vem da escolha de não reagir a tudo, de filtrar o que entra, de observar antes de julgar, de respirar antes de responder. Nesta lição, o convite é íntimo. Encontre, ainda hoje, um momento só seu. 5 minutos de silêncio. Um café tomado olhando pela janela. Uma oração murmurada baixinho. Um diário onde você deposita o peso do dia. Cultivar a tranquilidade é um ato de coragem. Num mundo agitado, escolher a calma é revolucionário. E quanto mais você pratica esse espaço interno de paz, mais ele se torna acessível, mesmo nas tempestades. Você não precisa fugir para encontrar tranquilidade. Ela pode começar agora, com uma decisão simples. Hoje, eu escolho não me perder do meu centro. Lição 8. Não reaja a tudo. Escolha o que merece sua paz. Nem todo comentário merece resposta. Nem toda provocação merece reação. Nem toda crítica precisa ser absorvida. Há uma liberdade silenciosa em simplesmente não reagir. No início, parece fraqueza, mas com o tempo, você percebe. É força. Força de quem escolheu a paz em vez do orgulho. Força de quem compreendeu que reagir a tudo é se deixar levar por qualquer um. Epicteto nos ensina:
Se alguém te provoca, saiba que é sua opinião que te fere. Ou seja, não é o que o outro diz, mas o que você acredita sobre o que foi dito. Quantas vezes você se desgastou com pequenas coisas, com palavras atravessadas, com atitudes que não valiam sua saúde emocional? A maturidade traz consigo um filtro natural, o da escolha. Você começa a selecionar com mais cuidado onde colocar sua atenção, sua energia, sua alma. Pense numa pedra jogada num lago. Se você reage, vira onda. Se você observa, a superfície volta a se acalmar. Reagir automaticamente é viver sob comando externo. Responder com consciência é recuperar o poder de si mesmo. Não reagir não significa ser omisso. Significa dar um passo para trás e perguntar: isso realmente importa? Essa discussão vai fazer diferença daqui a um ano? Essa ofensa fala sobre mim ou sobre quem a lançou? A maioria das tempestades se dissolve se você não entrar nelas. A maioria dos conflitos morre se você não os alimenta. Nesta lição, a proposta é prática. Antes de responder, respire. Antes de discutir, reflita. Antes de absorver, avalie. Você vai perceber que muitas batalhas nem mereciam sua presença. No fim, você não precisa ter a última palavra. Precisa ter a última paz. E essa paz vem da escolha. A de não reagir por impulso, mas de agir com intenção. Você não é marionete de emoções alheias. Você é dono do seu espaço interno. E quando esse espaço é preservado, a vida se torna mais leve, mais estável, mais sua. Lição 9. A comparação é o ladrão da alegria. Caminhe no seu ritmo. Você já olhou para a vida de alguém e pensou: ele está tão à frente? Ou ela tem tudo o que eu queria? A comparação é uma armadilha silenciosa. Ela se disfarça de inspiração, mas muitas vezes só semeia insegurança. Tira a doçura do que temos e pinta de cinza aquilo que antes nos alegrava. Os estoicos enxergavam o valor da singularidade. Para eles, viver bem não era vencer o outro, mas vencer a si mesmo. Sêneca dizia: é tolice querer ser como os outros. A maior vitória é ser melhor do que você foi ontem. Mas o mundo moderno empurra na direção contrária. Redes sociais, revistas, vitrines, tudo exibe uma vida melhor, mais bonita, mais rápida. E aos poucos, começamos a correr uma corrida que nem é nossa. Pense numa trilha na floresta. Alguns caminham rápido, outros param para observar. Há quem vá sozinho, há quem leve companhia. O importante não é chegar primeiro, é viver o caminho com verdade. Aos 50, 60 ou 70 anos, você já entendeu. A vida não é uma linha reta. Cada um tem seu tempo de florescer, de aprender, de recomeçar. Comparar-se constantemente é como abandonar o próprio jardim para admirar o do vizinho e deixar o seu morrer por falta de cuidado. E o mais curioso, muitas vezes, quem você admira também está se comparando a alguém. Nesta lição, o convite é simples e libertador. Volte o olhar para o seu próprio caminho. O que você conquistou até aqui? Quantas batalhas venceu que ninguém viu? Quantas dores superou em silêncio? Ore sua trajetória, com todos os tropeços, curvas e flores. Você é único. Sua jornada é única. E seu tempo também. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar para aprender o que precisa aprender. O resto é ruído. A comparação distrai. A aceitação pacifica. E quando você caminha no seu ritmo, a paisagem fica mais bonita. Então hoje, em vez de olhar para os lados, olhe para dentro. E celebre. Não o que falta, mas tudo o que você já é. Lição 10. O valor do silêncio. Nem tudo precisa ser dito. Vivemos num tempo onde todos falam muito, rápido, ao mesmo tempo. Mas poucas palavras realmente tocam. Poucas frases curam. Poucos silêncios são respeitados. Os estoicos valorizavam o silêncio como um espaço sagrado. Não apenas a ausência de som, mas a presença da escuta, do discernimento, do autocontrole. Epicteto dizia:
Temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir o dobro do que falamos. E há tanta sabedoria nessa proporção. Nem tudo precisa ser respondido. Nem toda opinião precisa ser dita. Nem toda verdade precisa ser lançada como pedra. Pense numa xícara de chá servida ainda quente. Se você tentar bebê-la de imediato, vai se queimar. Mas se esperar, se observar, o momento certo chega. Assim também é com a fala. O silêncio bem colocado protege relacionamentos. Evita arrependimentos. Constrói pontes que as palavras, às vezes, derrubariam. Quantas vezes você disse algo no impulso e depois pensou: eu podia ter ficado calado? E quantas vezes o silêncio foi sua melhor resposta? O mundo barulhento precisa da serenidade de quem aprendeu a escutar. E escutar, de verdade, é mais do que esperar a vez de falar. É estar presente. É se interessar. É acolher sem interromper. Aos 50, 60 ou 70 anos, aprendemos que há uma sabedoria silenciosa que fala mais alto do que 1000 argumentos. Uma presença tranquila que comunica mais do que discursos inflamados. E que, muitas vezes, o melhor que podemos oferecer ao outro é exatamente isso: espaço. Respeito. Pausa. Nesta lição, o convite é claro. Reflita sobre o poder do seu silêncio. Ele tem sido refúgio ou prisão? Você o utiliza para escutar o mundo, ou apenas para se calar por medo? O silêncio não é ausência de resposta. É uma escolha. É um modo de dizer: eu não preciso provar nada agora. É um modo de ouvir a si mesmo antes de gritar com o mundo. Porque nem tudo precisa ser dito. E, muitas vezes, o que realmente transforma é o que se constrói no espaço entre uma palavra e outra. Lição 11. Tudo tem seu ciclo. Saber parar também é sabedoria. Há uma beleza sutil em saber parar. Parar antes de se desgastar. Parar antes que o amor vire mágoa. Parar antes que o corpo peça socorro. Parar, simplesmente, porque o ciclo chegou ao fim. A natureza é mestra em encerrar ciclos com elegância. A folha não grita quando cai. O sol não se desculpa ao se pôr. A maré não briga com a lua ao recuar. Tudo se move em silêncio, com respeito ao tempo. Os estoicos compreendiam profundamente essa dança da impermanência. Marcos Aurelius escreveu: tudo o que nasce, morre. Tudo o que floresce, fenece. E nisso não há tragédia, há ordem. Mas nós, humanos, teimamos. Insistimos em relações que já não têm alma. Nos mantemos em rotinas que já não nos nutrem. Fingimos que não vemos os sinais. Por medo de mudar, por apego, por orgulho. Saber parar não é fracassar. É amadurecer. É perceber que algumas portas não se trancam. Elas se fecham sozinhas, quando o ciclo termina. E nossa missão é apenas aceitar. Pense num dançarino experiente. Ele sabe o momento certo de sair do palco. Não espera que as luzes se apaguem ou que o público vá embora. Ele honra o tempo da dança e sai com dignidade. E você? Tem escutado os sinais do seu corpo, da sua alma, das suas relações? Ou está prolongando algo que já deu o que tinha que dar? Encerrar um ciclo pode doer, mas permanecer no que já morreu dói ainda mais. Dói silenciosamente, todos os dias, como um sapato apertado que você se recusa a tirar. Nesta lição, o convite é profundo. Observe o que na sua vida já completou o seu ciclo. Um hábito, um trabalho, uma relação, uma narrativa que você repete para si mesmo. Honre o que foi, agradeça e siga, porque nada floresce em solo exaurido. E às vezes, a única forma de renascer é ter a coragem de parar. Lição 12. Seja grato pelo que tem. A gratidão como fonte de paz. Em meio a tantas perdas e mudanças, há uma prática simples que pode transformar o olhar: a gratidão. Nem sempre é fácil agradecer quando a vida nos apresenta desafios. Mas os estoicos nos ensinam que a gratidão não é ignorar as dificuldades, mas sim reconhecer o que ainda permanece, o que nos sustenta, o que nos faz seguir. Sêneca dizia: não é feliz quem tem muito,
mas quem agradece o pouco. Essa é uma lição que a maturidade nos revela com clareza. Porque, com o passar dos anos, aprendemos que o que realmente importa não está no exterior, mas no interior. Pense numa vela acesa. Mesmo em meio à escuridão, ela oferece luz. Pode ser pequena, frágil, mas é luz. A gratidão é essa vela, que aquece o coração mesmo quando o mundo parece frio. Quantas vezes você deixou de valorizar as pequenas coisas? Um abraço, um sorriso, um momento de silêncio compartilhado, a saúde que ainda mantém, a família que apoia, os amigos que resistem ao tempo. Praticar a gratidão é um ato de coragem e de inteligência. É treinar a mente para focar no que edifica, e não no que destrói. É transformar o olhar, de escassez para abundância, de reclamação para celebração. Você não precisa esperar grandes conquistas para ser grato. A gratidão nasce no presente, no que é real e tangível, mesmo que modesto. Nesta lição, o convite é um desafio doce. Todos os dias, encontre 3 coisas para agradecer. Pode ser o cheiro do café pela manhã, o canto de um pássaro, um gesto de gentileza. Com o tempo, essa prática se torna um remédio para a alma. E quando você cultiva a gratidão, cria espaço para a paz florescer. Porque a paz verdadeira não está no ter, mas no ser grato pelo que se tem. Lição 13. A força da resiliência. Levantar-se sempre que cair. A vida é feita de quedas. Não existe caminhada sem tropeços. Mas existe uma escolha: ficar no chão ou levantar-se. Os estoicos nos lembram que a resiliência é o músculo da alma. É a capacidade de transformar o sofrimento em aprendizado, a dor em crescimento, a perda em oportunidade. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Essa frase é um convite para não sermos vítimas das circunstâncias, mas autores da nossa própria história. Pense numa árvore que enfrenta a tempestade. Ela pode ser sacudida, até perder folhas, mas permanece firme, enraizada. A força dela não está em evitar a tempestade, mas em resistir a ela. Você, que já enfrentou tantos desafios, tem essa força dentro de si. Pode até sentir o peso do cansaço, mas sabe que cada vez que se levanta, fica mais forte. Resiliência não é ignorar a dor, mas reconhecer que ela é passageira, que a vida continua, e que você também. Nesta lição, o convite é para abraçar a sua capacidade de se reerguer. Quando cair, respire fundo, olhe para frente e dê o próximo passo, porque a vitória não está em nunca cair, mas em nunca desistir de levantar. Lição 14. A importância do autocuidado. Honre seu corpo e sua mente. A sabedoria não está apenas nas ideias, mas também no cuidado com o próprio ser. Os estoicos reconheciam que mente e corpo são parceiros inseparáveis. Se um adoece, o outro sofre. Se um é ignorado, o equilíbrio se quebra. Marcos Aurelius escreveu: cuide da sua saúde, pois é o único lugar que você tem para viver. Uma frase simples, mas poderosa. Porque cuidar de si mesmo não é egoísmo. É respeito. Aos 50 anos ou mais, nosso corpo não é mais o mesmo. As energias mudam, as necessidades também. É hora de escutar com atenção o que ele pede. Descanso, alimentação, exercícios, silêncio. Pense num jardim que você cultiva. Se não regar as plantas, elas murcham. Se não cuidar da terra, o florescer se torna difícil. Seu corpo e mente são esse jardim. Cultive-os com carinho e respeito. Não negligencie o sono. Não subestime a importância de momentos de lazer e desconexão. Não menospreze a força de uma alimentação equilibrada. Cada gesto de autocuidado é um passo rumo à serenidade. Nesta lição, o convite é para olhar com gentileza para si mesmo, para criar rotinas que honrem o templo que você habita. Porque quando corpo e mente estão alinhados, a alma encontra mais facilidade para florescer. Lição 15. Viva o agora. O presente é o seu maior tesouro.
Quantas vezes a mente se perde entre o passado que não volta e o futuro que ainda não chegou? E o presente, o momento que pulsa agora, cheio de vida, espera ser acolhido. Os estoicos nos convidam a viver no presente, não como quem foge do passado ou se preocupa com o amanhã, mas como quem entende que a única realidade que possui é o agora. Marcos Aurelius escreveu: confina-te no presente e não te deixes desviar. Um chamado para que deixemos de lado as distrações que nos afastam do que realmente importa. Pense no pôr do sol. Ele não se preocupa com o que veio antes, nem com o que virá depois. Ele simplesmente acontece. E em sua simplicidade, revela a beleza da vida. Você, que já caminhou tantas trilhas, sabe, a vida não é feita apenas de grandes feitos, mas de pequenos momentos. De um sorriso trocado, de uma conversa sincera, de uma respiração profunda. Viver o agora é um ato de coragem. É largar o peso do que poderia ter sido e a ansiedade do que poderá ser. É abrir as mãos e receber o presente, com gratidão. Nesta última lição, o convite é para que você abrace o presente como seu maior tesouro. Para que transforme cada instante em uma oportunidade de paz, amor e aprendizado. Porque no final, o que realmente importa não é o quanto acumulamos, mas o quanto conseguimos estar verdadeiramente vivos aqui e agora. Chegamos ao fim desta jornada de 15 lições estoicas. Cada uma delas é uma semente que, plantada com paciência, pode florescer na serenidade do seu dia a dia. Se alguma dessas palavras tocou o seu coração, convido você a cultivar essa sabedoria junto comigo. Inscreva-se no canal Imbatível Estoico para receber mais reflexões que fortalecem a mente e acalmam a alma. Deixe seu like se sentiu paz nas mensagens e compartilhe com quem você acredita que merece essa luz. E, principalmente, escreva nos comentários: qual lição foi mais significativa para você? Qual desafio você está disposto a transformar com o estoicismo? Aqui, cada voz importa. Cada história é inspiração. Vamos caminhar juntos, aprendendo a não forçar nada e a deixar que a vida venha até nós, com calma, coragem e confiança. Obrigado por estar aqui. Até o próximo encontro.